O livro de Ezequiel é uma das peças literárias mais complexas e intrigantes da Bíblia Sagrada. Com uma série de visões, símbolos e alegorias, Ezequiel apresenta uma mensagem profética sobre a rebeldia e a redenção de Israel. No capítulo 5 de Ezequiel, o profeta é instruído por Deus a realizar um sinal dramático que ilustra a punição iminente de Jerusalém por causa da sua infidelidade. Esse capítulo é um retrato vívido da justiça de Deus e da sua ira contra o pecado. Neste estudo, vamos explorar as principais ideias do capítulo 5 de Ezequiel e como elas se aplicam à nossa vida hoje. Vamos aprender sobre a fidelidade de Deus, a nossa necessidade de arrependimento e como podemos viver de forma mais plena para Ele. Então, deixe o like, se inscreva no canal e fique comigo até o final porque há uma palavra de Deus para você. Vamos estudar Ezequiel capítulo 5 e ele tem 5 partes que vão do versículo 1 até o versículo 17. Lembrando que, se você quer um estudo mais aprofundado de Ezequiel capítulo 5, basta você acessar o jesuseabiblia.com e pesquisar por Ezequiel 5. Você vai poder inclusive acessar esse mapa mental que eu estou usando aqui para ministrar o estudo, ou você pode acessar também a partir do link que está na descrição, tá bom? Primeira parte, versículos 1 e 2, fala sobre o sinal de humilhação. Ezequiel raspa a sua cabeça. O versículo 1 diz o seguinte: Agora, filho do homem, apanhe uma espada afiada e use-a como navalha de barbeiro para rapar a cabeça e a barba. Depois tome uma balança de pesos e reparta o cabelo. O que é que isso significa? Os versículos 1 e 2 de Ezequiel apresentam um sinal profético onde o Senhor Deus ordena ao profeta que raspe sua cabeça e sua barba com uma espada afiada. Esse sinal tinha um significado simbólico para Israel e seus vizinhos, mostrando a humilhação que Jerusalém enfrentaria por causa de sua rebelião ao Senhor Deus. Outra coisa que é importante dizer é que esses versículos eles destacam a seriedade do julgamento que o Senhor Deus enviaria sobre Jerusalém e enfatiza a necessidade de arrependimento e obediência. Eles mostram que o pecado tem consequências e que Deus é um Deus justo que não tolera rebelião. Esse é um tema recorrente no livro do profeta Ezequiel, o chamado ao arrependimento, a exortação ao arrependimento. O que é que eu aprendo aqui? A humilhação é o destino daqueles que se rebelam contra Deus. Esse é o destino de quem se rebela contra Deus, a humilhação. E aqui não é uma humilhação apenas humana, tá? Porque a pior humilhação de quem desobedece, de quem despreza a palavra do Senhor Deus será na eternidade. Porque na eternidade o Senhor Deus enviará aqueles que não são seus filhos para o inferno. E não existe humilhação pior do que essa, a eternidade longe de Deus. Na terra se vê muito disso ainda. Pessoas, homens e mulheres que muitas vezes conheceram a Jesus, tiveram relacionamento com Ele, falaram sobre Ele, mas desprezaram o mandamento, desviaram da verdade e hoje vivem como viveu o filho pródigo, comendo comida de porcos, vivendo humilhação, vivendo uma vida de derrota, enfim. A humilhação é o destino daqueles que se rebelam contra Deus. É isso que o sinal de Ezequiel tenta nos ensinar. Versículos 3 e 4 fala sobre a preservação de um remanescente, porque embora o juízo fosse severo, não era a intenção de Deus acabar com o seu povo. Veja o que diz o texto: Mas apanhe umas poucas mechas de cabelo e esconda-as nas dobras de sua roupa, e destas ainda pegue algumas e atire-as ao fogo, para que se queimem. Dali um fogo se espalhará para toda a nação de Israel. Isso significa: o cabelo que foi dividido, a primeira porção de cabelo que foi dividido, é usada como um sinal profético do julgamento que viria sobre o povo de Jerusalém. E um terço do cabelo foi separado, né? Um terço seria morto pela peste ou pela fome, e um outro terço seria morto pela espada, e um outro terço seria espalhado pelo vento e levado em cativeiro. Então aqui nós vemos um terço significa cada um dos destinos que os desobedientes receberiam. Outra coisa é que, apesar do julgamento que o Senhor Deus enviaria sobre o seu povo, ele ainda preservaria um remanescente fiel, como símbolo, como simbolizado pelos poucos fios de cabelo
que Ezequiel guardou em sua túnica. Se você ler o texto com cuidado, você vai perceber que Ezequiel repartiu as porções de cabelo em várias partes e uma delas ele guardou. Isso mostra a misericórdia do Senhor Deus em preservar um remanescente que continuaria a adorá-lo e obedecê-lo mesmo em meio ao julgamento. Nós vemos isso, por exemplo, na vida de Daniel. Em meio ao cativeiro permaneceu fiel ele e seus amigos. Nós vemos isso também na vida de Esther e Mardoqueu. Mesmo em meio ao cativeiro, permaneceram fiéis. Então sempre houve, mesmo no meio do cativeiro, remanescentes fiéis, como Esdras, como Neemias. A profecia se cumpre de fato. Por fim, esses 3 versículos destacam a seriedade do julgamento do Senhor Deus sobre Jerusalém e enfatiza a necessidade de obediência e arrependimento. Eles também mostram a misericórdia de Deus em preservar um remanescente fiel em meio ao julgamento. Então, em toda a história do povo de Deus, mesmo no meio de toda devassidão, sempre vão haver homens e mulheres de Deus fiéis. Eu espero que eu e você sejamos essa porção que é fiel a Deus em meio a toda a calamidade do pecado. O que eu aprendo? Deus é misericordioso, mas o pecado tem consequências. É importante dizer isso porque muitas vezes as pessoas pecam contra Deus, não querem relacionamento com Ele, se desviam, e aí a vida delas vira uma bagunça. Aí eles se arrependem hoje e amanhã já quer que esteja tudo no lugar. Não é assim que funciona. O processo de arrependimento também é um processo que leva tempo. Você vai ver que o povo, embora se arrependa e se volte para o Senhor, mas a restauração leva tempo. Então, para evitar isso, é importante que você e eu permaneçamos obedientes. Mas se nós pecarmos, é importante que tenhamos paciência, clamemos ao Senhor e aguardemos o tempo da restauração. O texto continua, versículos 5 e 7, e aqui nós vamos ver o julgamento de Deus sobre Jerusalém. E o que diz o texto? Versículo 6. Contudo, em sua maldade, ela se revoltou contra as minhas leis e contra os meus decretos, mais do que os povos das nações ao seu redor. Ela rejeitou as minhas leis e não agiu segundo os meus decretos. Há algumas coisas importantes a serem ditas sobre esse versículo. Primeiro, Deus declara que está trazendo julgamento sobre Jerusalém por causa da rebeldia de seu povo contra ele. Embora Israel fosse o objeto do amor e favor de Deus, ela se rebelou e se tornou pior do que as nações ao redor. Então nós vemos aqui que embora Israel tenha sido eleita pelo Senhor Deus, eleito por Deus para ser seu povo, sua nação, sua desobediência não ficou impune. O Senhor Deus, ele pune o pecado independente de quem quer que seja, tá? Independente de quem seja, o pecado será punido. Como eu disse, Deus não tolera o pecado. Ou Deus perdoa o pecado ou Deus julga o pecado, mas tolerar pecado, isso ele não faz. A segunda parte dessa lição é que esses versículos destacam a seriedade do julgamento do Senhor Deus sobre Jerusalém e enfatiza a importância de obediência e submissão a ele. Mais uma vez, eles também mostram que Deus usa o julgamento como meio de revelar sua santidade e seu poder às nações vizinhas. Deus não tem prazer em julgar seu povo, em enviar juízo, tanto que para chegar nesse ponto teve muita desobediência. Deus não tem prazer nisso, é como um pai e um filho. O pai ou a mãe que ama seu filho não tem prazer em disciplinar, não fica feliz, como eu estou feliz porque disciplinei meu filho, não, mas é necessário para moldar o seu caráter. O que eu aprendo aqui? A desobediência traz consequências, mas Deus é soberano mesmo em meio ao julgamento. Mesmo em meio ao julgamento, o Senhor preserva o remanescente do seu povo, preserva uma porção fiel do seu povo, porque Deus é soberano na regência da história. O Senhor Deus, ele não perde o controle, apesar da nossa maldade, desobediência e infidelidade, o Senhor Deus permanece fiel à sua palavra e às suas promessas e continua regendo a história. O governo da sua vida, da minha vida, não está nas mãos das autoridades humanas, mas nas mãos do Senhor Deus. O texto continua, versículos 8 a 12, e aqui nós lemos sobre o objeto do favor especial de Deus se torna o objeto de julgamento especial. Isso aqui é muito forte. O versículo 9 diz o seguinte: Porque farei em ti o que nunca fiz e o que jamais farei por causa de todas as tuas
abominações. Isso é uma referência a Jerusalém. E há 3 coisas importantes a serem ditas aqui. Os versículos de 8 a 12 de Ezequiel contêm uma descrição detalhada do julgamento que o Senhor Deus traria sobre Jerusalém, incluindo fome, pestilência e espada. Se você quiser ler o texto na íntegra, é só você acessar jesuseabiblia.com, como eu falei, Ezequiel capítulo 5, e você vai poder ver o que diz esses versículos. Caso queira, também você pode acessar pelo link que está aqui na descrição desse estudo. Outra coisa que é importante ser dita aqui é que Deus declara que a fome será tão grande em Jerusalém que as pessoas comerão seus próprios filhos e filhas. Isso aqui aconteceu de fato. Isso também mostra a intensidade do sofrimento que o julgamento traria. Se você quiser conferir quando essa profecia se cumpre, basta você ler 2 Reis 28, versículos 28 e 29, ou Lamentações 4:10. Jeremias testemunha disso e o rei aqui em 2 Reis também testemunha isso. As mulheres comendo seus próprios filhos para não morrer de fome. É realmente brutal. Esses versículos destacam a justiça e a severidade do julgamento do Senhor, mas também mostra que o Senhor preservará um remanescente fiel a Ele. Eles também mostram que o julgamento é uma forma de purificação e que Deus está trabalhando para restaurar a cidade de Jerusalém. O julgamento é como um fogo refinando o ouro ou a prata. A intenção é aperfeiçoar, moldar o caráter do seu povo. O que eu aprendo? Que a justiça de Deus exige consequências para a rebeldia, mas a sua graça preserva um remanescente fiel. A justiça de Deus não permite que o pecado fique impune. Por isso que Jesus levou na cruz todo o nosso pecado. Por isso que Jesus foi tão humilhado, apanhou, tem todas aquelas marcas, todas aquelas chagas eram minhas e suas. Era o pecado. Mas a graça de Deus preserva um remanescente fiel. Porque o Senhor Deus é bom. Em sua misericórdia e em seu favor, Ele sempre está trabalhando para preservar um remanescente do seu povo. Por fim, aqui na última parte do capítulo, nós vemos o julgamento severo de Deus sobre Jerusalém. E no versículo 3 está escrito: Assim a minha ira se consumará e satisfarei em ti o meu furor, e descansarei, e sabereis que eu sou o Senhor, falei no meu zelo, quando consumar em ti o meu furor. O que é que é importante ter em mente quando nós lemos esse texto, esse trecho de Ezequiel? Primeiro, Deus descreve as flechas de julgamento que ele usaria para punir Jerusalém. Quais seriam? Fome, peste, espada e animais selvagens. Segundo, o texto mostra que Deus cumprirá seu julgamento sobre Jerusalém e que sua ira será satisfeita. Ele enfatiza a justiça de Deus em punir o pecado e mostra que sua ira deve ser levada a sério. Mas o versículo também mostra que o julgamento de Deus tem um propósito, que é trazer entendimento do zelo divino e da santidade de Deus. Essa compreensão pode levar a arrependimento, restauração, mesmo em meio à destruição. O que é que eu aprendo aqui nesse trecho? Que o julgamento de Deus é uma expressão de sua justiça, mas também de sua graça, trazendo propósito e significado, mesmo em meio à destruição. Por exemplo, a pandemia é um símbolo da justiça de Deus? Sim, porque quem governa a natureza é Deus. Não existe a possibilidade de a pandemia que nós vivemos a partir de 2021 a partir de 2020 aqui no Brasil, e que começou em 2019, final de 2019 na China, tenha sido um acidente. Não, atos da soberania de Deus. O Senhor Deus permitiu. Muitas pessoas morreram, e até que ela fosse controlada, muitas pessoas morreram mesmo em todo o mundo. O que é que a pandemia deve nos ensinar? Qual a maior mensagem? Que Deus é soberano sobre todas as coisas e que nós precisamos considerar a sua onisciência. Porque o que é que nós achávamos antes da pandemia, a nossa geração? Que nós estávamos no controle. E a pandemia mostrou que nós não estamos no controle. Talvez você pense, não, mas a pandemia foi controlada por causa das vacinas. Mas quem deu sabedoria ao ser humano para criar a vacina? É o Senhor, tudo vem dele. O julgamento em Ezequiel tem exatamente esse mesmo propósito, nos fazer refletir sobre a soberania de Deus e permanecer submissos à sua grandeza.
Muitos cristãos não têm conseguido desfrutar de uma vida abundante em Jesus simplesmente porque não conseguem entender os princípios que estão por trás da promessa de João capítulo 10, versículo 10. Se você precisa de ajuda nesse sentido, eu escrevi um e-book, ele é gratuito, O Segredo da Vida Abundante em Jesus. Se você quiser adquirir o seu, pegar o seu, basta clicar no link que está na descrição ou no primeiro comentário fixado, eu tenho certeza que vai ser bênção na sua vida. Nos comentários, faça o seu pedido de oração, nós vamos orar com você e por você. E se você ficou comigo até aqui, escreva aí nos comentários, santidade da palavra, e eu vou saber que você ficou comigo até o final. Eu oro para que Deus abençoe a sua vida e até o próximo estudo.